Eu tive a coragem de fazer esta denúncia e vou levá-la até o fim, assumindo todos os riscos. Em que pese pudesse tê-la feito de forma anônima. No caso este, DAC, denúncia do suposto uso indevido de combustíveis na Câmara de Vereadores, essa denúncia eu fiz em nome próprio, com nome e sobrenome. Quem encaminhou a denúncia para o Ministério Público fui eu, Silvio Vades. E o que me incomodou então bastante foi a entrevista desses 3 advogados, em que não tiveram em momento algum muita preocupação em defender o seu cliente e sim em me desqualificar. Mas eu quero lembrá-los de que aqui, em Livramento, as coisas não acontecem como talvez possa acontecer logo ali em Porto Alegre. Em função das palavras dúbias referidas por este advogado forasteiro, a meu respeito, a respeito da minha conduta, eu hoje já ajuizei um pedido de explicações na esfera judicial para que ele se explique o sentido dessas palavras. Que apesar deste fato colocar em xeque a Casa do Povo, apesar de políticos honestos, porque sim, existem dentro hoje da nossa Câmara Municipal políticos honestos, apesar dessas pessoas de alguma forma serem hoje atingidas por esta generalização, talvez, que muitas vezes é levada a cabo, eu tenho a certeza que passado essa tempestade virá a calmaria. Virão dias melhores, tudo será esclarecido e poderemos separar, para a população de Livramento ter o conhecimento de quem são homens honestos, de quem são homens de ética, de honradez e de seriedade dentro da Câmara Municipal de Livramento. Eu, na atividade em Porto Alegre, apesar do pouco tempo que tenho de profissão, tive a oportunidade, a honra de conviver com grandes advogados, como da linha do grande mestre, esse sim o grande mestre, Dr. Oswaldo Delia Pires, e outros que não cabe aqui citar nomes, paro por aí. E com o Dr. Oswaldo Delia Pires, mestre desse advogado forasteiro, ele sempre nos dizia, a mim e a outros jovens, quando nos procuravam para pedir conselhos, o que nós precisamos fazer para sermos bons advogados? E ele sempre nos dizia 2 coisas. Vocês têm que ter muito estudo e vocês têm que ter uma conduta ética. Vocês têm que exercerem a defesa dos seus clientes dentro dos limites éticos, morais. E assistindo aquele lamentável episódio ocorrido aqui, um advogado de expressão no Rio Grande do Sul, eu pude ver que ali não foi levado adiante o aprendizado. Ali não se exerceu a defesa de uma pessoa hoje que é investigada, e não é investigada pelo Dr. Silvio Vales Neto. Ela é investigada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal de Contas do Estado. Por estas pessoas, por estas instituições da democracia, é que essa pessoa é investigada. E estas pessoas e essas entidades, que fique claro à população de Livramento, não tem nenhum interesse em denegrir e em tentar macular a imagem daquele homem que se diz candidato a prefeito de Livramento. Nenhum interesse. Dito isso, o que eu vi aqui foram 2 propósitos. 2 objetivos muito claros desse advogado forasteiro. O primeiro objetivo é tentar macular, agredir
a honra de um homem e de uma família que ele não conhece, que ele não sabe nem mesmo se é casado, se tem filhos, onde mora e o que fez. Mas mais, de um colega de profissão, de um colega da advocacia. Esse homem veio a Livramento para fazer isso e terá a resposta. E o segundo objetivo é nos intimidar, é nos ameaçar, é tentar frear esta vontade que não é só nossa hoje, que é do Ministério Público, que é da Polícia Civil e que é do Tribunal de Contas. Esta vontade de esclarecer, de tornar claro, límpido e cristalino acusações graves, fatos sérios que hoje pairam no ar sem os devidos esclarecimentos aos senhores e às senhoras que representam o quarto poder, que é a imprensa. E dizer à população de Livramento, esse sim foi o grande objetivo e já foi explanado. Calem-se! Não falem, não vejam, sejam cegos, surdos e mudos, porque senão nós vamos atacá-los no patrimônio e naquilo que nós temos de mais caro, que é a nossa liberdade. São esses dois propósitos. Porque ele esclareceu, houve esclarecimento, houve sim uma retórica de que tudo será esclarecido no foro competente. O que é isso? E a população de Livramento tem que saber isso. Porque sou advogado e sei da realidade de uma defesa profissional. Conheço o direito ao silêncio, como foi a tônica daquela entrevista. Mas eu também sei como se comportam os inocentes. Um inocente, meus senhores, um inocente fala, um inocente explica, detalhe por detalhe, ponto por ponto, sem precisar tempo, sem precisar de advogados. Um inocente por si só esclarece. Será que o controle interno, será que a Polícia Civil, será que o Ministério Público estão errados? E o único certo é o investigado, que não fala, que não explica? Será que todas essas pessoas e essas instituições são soldados que marcham errado? E o único soldado a marchar correto é o vereador Bernardo Fontoura? Será? Eu lhes digo, com a certeza de quem teve acesso a toda a documentação, os senhores terão a resposta que não tiveram na coletiva passada. Sabe por quê? Porque não existe resposta. Existe sim, e nós temos que lutar por isso. É por uma punição. A suposta chantagem que o vereador investigado tem passado à imprensa como a causa determinante das minhas denúncias, eu devo esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, eu não vou debater pontualmente a suposta e a tal gravação. Essa gravação, eu acredito que a maioria dos senhores da imprensa já tenham tido acesso, porque sei que ela foi fartamente distribuída. Então não é novidade. E eu os desafiaria a encontrarem nesta gravação qualquer tipo de chantagem, qualquer tipo de extorsão. Eu vos trago aqui uma reportagem do dia 4 de maio, coluna Bastidores. No dia seguinte ao que o vereador Bernardo foi para a tribuna da Câmara,
e anunciou que tinha sido chantageado, sem dizer o meu nome, que teria sido chantageado por um ex-funcionário da casa, sem, no entanto, ter tido a coragem de declinar o nome do seu interlocutor. Vejamos o que ele diz sobre a suposta chantagem. Está publicada na página 6 do jornal A Plateia, do dia 4 de maio. Diz ele: segundo ele, de posse de vales de combustíveis em seu nome, utilizados para abastecer veículos autorizados pelo Legislativo e posterior pagamento, a pessoa propôs-lhe dar um jeito de anular o débito em troca da retirada de determinado projeto que tramita na Câmara. O projeto, obviamente, diz o vereador, deve prejudicar alguns interesses obscuros. Em primeiro lugar, eu não sou funcionário da Câmara. Segundo lugar, não tenho nenhuma uma arma mágica que eu pudesse anular esses débitos. Os débitos do ano 2010 de combustíveis já estavam todos empenhados, pagos, então era impossível que eu pudesse lhe propor essa facilidade. Nem eu, nem ninguém. É inverossímil que eu pudesse lhe propor dar um jeito em anular débitos. Isso que ele denunciou. Jornal A Plateia, edição do dia 4 de maio. Quem conhece a famigerada gravação manipulada, maquiada, com a qual o vereador Bernardo alega ter sido chantageado, eu posso perguntar para todos, que eu acredito que a maioria conhece, aonde que naquela fita, naquela gravação, eu tenha lhe feito esta proposta de dar um jeito em anular débitos. Seguramente eu pago uma viagem à volta ao mundo se alguém encontrar naquela gravação esse tipo de proposta. O que vem evidenciar a falácia, a mentira, o engodo que esse vereador tenta levantar uma cortina de fumaça para encobrir o seu pecado, o pecado de ter, durante todo o ano de 2010, usado e abusado de combustíveis da Câmara de Vereadores. A conversa que tive com esse vereador foi uma conversa política, onde lhe cobrei, e isso já disse numa carta pública, lhe cobrei e exigi quase que cumprisse um acordo político. Nada mais que isso. A minha conversa com o vereador Bernardo nada tinha a ver com o uso de combustíveis. Só perguntei se o senhor esperava que ele fosse ser receptivo a uma questão. Eu vou cobrar uma posição política. Eu fui cobrar dele uma questão política que tinha sido traçada ainda no ano passado. Embora ele tenha, durante todo o nosso diálogo, tentado desviar o foco do nosso diálogo, insistindo em tratar outro assunto. E eu me recordo que em várias oportunidades eu lhe disse: esse assunto não quero tratar. Esse assunto vai ser discutido em juízo. Alegou-se naquela oportunidade que havia uma tentativa de desqualificar uma pessoa para galgar postos, eventualmente, na questão eleitoral e política. Eu quero dizer aos senhores que, junto com o Dr. Silvano, nós fundamos o PMDB na época em que a nossa liberdade estava em jogo. Na hora que se discutia, e que se debatia, e que se defendia a democracia, na hora que não se elegia prefeito em Santana do Livramento. Desde lá, o doutor Silvio Valles nunca, apesar de ser dirigente do PMDB, nunca postulou nenhum cargo eletivo.
que essas pessoas que usaram ilegalmente de combustível, porque alguns até já reconhecem publicamente que fizeram, que devolvam imediatamente o dinheiro, tem 5 dias para fazê-lo, sob pena de uma ação popular, uma ação que não se usa muito, mas que está prevista na Constituição. Forasteiro não tem nenhum tom pejorativo, simplesmente quer dizer que a pessoa não é daqui. Então, um advogado, Amadeu Weiman, por quem eu admiro, apesar dos pesares, vou continuar admirando, ele cometeu, no meu entendimento, um grande erro, um erro primário, tá? Que é um erro que qualquer advogado iniciante muitas vezes comete, que é chegar numa cidade, numa comarca, onde não se conhece as pessoas, e tecer comentários, muitas vezes infelizes como estes, movidos e imbuídos, não de má fé, e justamente vem esse pedido nosso de explicações, para que ele tenha a oportunidade de esclarecer e dizer que não agiu de má fé, mas sim movido pela paixão e pela história que foi lhe contada em Porto Alegre, por essas pessoas que hoje são investigadas aqui. Então, a convicção que nós temos e que queremos ter é que o advogado forasteiro, e não tem um tom de tentar atacá-lo pela imagem dele, mas simplesmente dizer que não é daqui, é dizer que ele se apaixonou por uma história que lhe foi contada. E veio a Livramento e contou essa história à população de Livramento. E nós estamos aqui querendo dizer à população, julguem, porque os senhores sim conhecem quem são as pessoas.